Se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos estes mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Deuteronômio 28:1. Seja bem-vindo ao Palavra Viva. Olá, sejam bem-vindos ao Palavra Viva. E nessa noite temos um convidado muito especial, que o meu coração especialmente se alegra. É o pastor Marcel Marcuzzi, que está aqui conosco nessa noite. Seja bem-vindo, pastor. Prazer imenso estar aqui com as irmãs e com os irmãos ouvintes que estão acompanhando e tomando posse das bênçãos que são ministradas através deste programa. Amém. Seja bem-vindo. Pastor Marcel é casado com a irmã Kelly, pai de Mateus, é pastor da congregação de Lamarão, vinculado à Assembleia de Deus, é teólogo, jurista e meu parceiro de treino, Jamile. Glória a Deus. Por isso que glória ela a está em Deus. casa. Estou muito, muito feliz, pastor, porque várias vezes na academia a gente para o treino, né, pastor? Verdade. E aí a gente vai para a Bíblia, vamos mergulhar em algum assunto. E sempre desse jeito, glorificando o nome de Deus em tudo, Amém. em todas as oportunidades. E glorificar a Deus na academia hoje em dia é muito importante. É importante, é É importante. tenso malhar na academia, então tem que levar Jesus para lá. E sempre que temos oportunidade, estamos falando, sim, de Jesus, né? E cuidando do templo do Espírito Santo, porque na Bíblia está escrito, se alguém destruir o templo que é do Espírito Santo, Deus disse, eu também o destruirei, porque o templo é santo. Amém. Amém? Glória a Deus. E hoje nós convidamos o pastor Marcel para trazer um tema que é importante, né, Jamile? Nós estamos aqui já meditando em vários temas e todos eles transitam por algo que é o conector de tudo isso, que é o elo, que é o pecado. E para falar sobre o pecado e a redenção do pecado, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, é que nós chamamos o Senhor aqui hoje, pastor Marcel, para nos ajudar a compreender, sob a ótica da palavra, o que é pecado, o que é fraqueza, quais as consequências do pecado e se todo pecado tem conserto. Na Bíblia nós temos diversos registros sobre a consequência do pecado. Entre linhas, tem um versículo que está escrito e que diz assim, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Para isso se manifestou Jesus Cristo, para desfazer a obra do diabo, que seria condenar o mundo, porque Jesus disse, quem crê será salvo. Salvo de quê? Salvo de uma condenação. O mundo ainda, em parte, está condenado. Jesus é a solução e a salvação, porque quem crê em mim, Jesus disse, será salvo. E essa fé é justamente isso, abandonar o pecado que traz consequências desastrosas na vida de quem permanece nele. Amém? Amém. E, pastor, explica pra gente, assim, pra quem nos acompanha, pra quem tá começando agora a andar pela palavra, o que é o pecado? O pecado, ele surgiu lá no Jardim do Éden, quando, na época de Adão e Eva, quando Eva desobedeceu o único mandamento que Deus deixou. Pecado é uma palavra que nós podemos atribuir como distanciar-se de Deus e da sua vontade e seguir nos mesmos caminhos que a Eva seguiu e hoje com consequências piores do que aquelas. Quando nós falamos do pecado, nós lembramos do dilúvio, quando Deus resolveu destruir todos e poupou Noé e a família dele. Nós lembramos de Sodoma e Gomorra também, eles estavam mergulhados no pecado e Sodoma e Gomorra foram destruídos. Ló foi salvo, a mulher de Ló que tenta voltar para a cidade, olha para trás, vira estátua de sal. E outras consequências, como a exemplo de Sansão que filho de Manoá,
quando Deus levantou Sansão, foi para livrar Israel das mãos dos filisteus. Sansão deveria andar nos caminhos do Senhor em obediência, forte, um homem na época poderoso, respeitado, temido. Onde Sansão chegava, os filisteus tremiam e temiam também, porque sabiam que Sansão representava Deus e tinha uma força sobrenatural que o homem natural não tem. E Sansão, quando ele peca, as consequências do pecado são terríveis, porque agora aquele poderoso guerreiro de Israel é tratado como um palhaço, tem os seus 2 olhos furados, né? Fica cego. Os filisteus que temiam e tremiam diante dele, agora trabalham com a zombaria. Na Bíblia está escrito que Sansão, na sua morte, quando ele pede perdão, Deus devolve a força a ele, e que na sua morte ele matou mais inimigos do que quando estava com saúde, né, antes do pecado. Mas penso eu o seguinte: se o fim de Sansão poderia ter sido diferente, ele poderia envelhecer vendo em um bom casamento, tendo uma família abençoada, levando um bom testemunho, mas o pecado mudou os planos de Deus na vida dele. E vamos começar então já por dentro na nossa casa. O Palavra Viva, né, é um espaço para que pessoas comuns que estão buscando viver a palavra, conhecer Jesus, conhecer o que agrada a Deus, pessoas que estão tentando seguir o caminho. O senhor falou de Sansão e de outros homens. Pessoas que conhecem a palavra pecam, pastor? Pecam porque o pecado ele faz parte da natureza humana. Nós lemos entre linhas novamente, o apóstolo Paulo disse assim: transformai-vos de glória em glória. A transformação, quando nós aceitamos Jesus, ela é contínua. Só existem 2 seres perfeitos, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e a sua palavra. Nós nunca conseguiremos ser conforme a palavra dita, as regras. Mas a nossa luta não é contra a carne, mas contra os espíritos, contra as potestades. Essa questão de santidade, aí existem falhas e existe pecado. Existe o pecado intencional, né, e o pecado também não intencional. Deus, como juiz, há exemplo disso lá em Mateus capítulo 7, quando fala: não julgueis para que não sejais julgados. Quando nós lemos também Mateus capítulo 6, que fala sobre: perdoa as minhas dívidas ou as minhas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Em outra tradução, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando nós lembramos de Pedro perguntando: se o irmão pecar contra mim 7 vezes, quantas vezes eu devo perdoar? 7 mesmo? Não, 70 vezes 7. Isso é uma resposta que demonstra e traz conotação dos discípulos de que todos sempre tiveram uma falha, um pecado, um erro. E agora o interessante é quando isso acontece de forma não eventual, quando não é premeditado, quando a pessoa comete o pecado assumindo o risco do pecado. Exemplo, uma pessoa está cometendo um ato que não é certo e permanece nele. Deus vai tratar essa pessoa de uma forma. Agora, a pessoa tem o pecado como aquela pessoa que é viciada em bebida alcoólica, que acorda e diz assim: a partir de amanhã eu não bebo mais. E aí vai e fica embriagado. Aí diz assim: mas a partir da próxima semana eu não quero conta com cachaça. E não faz nada para mudar. Mas só que existe um tratamento, e nós temos que entender isso, que algumas situações é um tratamento que a pessoa passa, que o próprio Deus trata com ela, até que essa pessoa seja curada. Então, não é que aceitou Jesus e a transformação ocorreu. Não, vai ser dia após dia. Por isso que existe a igreja e os pastores, para poder direcionar. Por isso que Jesus, lá em Mateus capítulo 5, 42 e 43, ele fala assim: ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Quem é o inimigo? É quem peca. Na Bíblia, o inimigo é quem pecou. O inimigo na Bíblia, os idólatras. O inimigo na Bíblia são pessoas que não obedecem à palavra de Deus. Então, olha o que Jesus fala: ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo. Isso era ensinamento antigo. E odiarás o teu inimigo. Porque no Antigo Testamento, Deus falava assim: vai lá, mata todos os filisteus, acaba com as crianças, não deixa o pai vivo, não
não deixa a mãe viva, destrói tudo, acaba com tudo. Gideão e 300, vai. A terra que mana leite e mel, Josué e Caleb, entra lá, pode destruir todo mundo. Quem se levantar contra vocês? Aí vem Jesus e fala assim, não, agora eu digo, amai aos vossos inimigos. Quem são os inimigos? À luz da Bíblia. Quem não obedece à Bíblia. Bendizei os que vos maldizem e fazer bem aos que vos perseguem e vos odeiam, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. Então, aqui é o perdão, é o pecado. Tem pessoas que cometem o pecado, que pecam, tem interesse de deixar o pecado, mas não tem forças, por algum motivo ou outro. A sociedade está aí demonstrando isso. Casamentos destruídos, que muitas vezes terminam em morte, e a pessoa dizendo, eu tentei, eu estava tentando. Muitas vezes, até em última instância, com a coisa mais difícil que existe, terrível que aconteceu, nós vemos no semblante de algumas pessoas, em algumas reportagens, o arrependimento, mas de uma forma triste, que poderia ter sido evitada se a palavra de Deus tivesse chegado no coração desta pessoa e de outra pessoa, do casal, do homem, da mulher, e poderia ter resolvido aquela situação sem muito problema. Então, como o senhor bem colocou a questão do Jardim do Éden, né? Que o pecado começou no Jardim do Éden. E é bom esclarecer isso, porque muita gente até hoje entende que o pecado de Eva foi comer a maçã. Né? Ainda arremete à questão da maçã. E o pecado é a desobediência, né? É errar o alvo, é desobedecer, como o senhor deu vários exemplos aí de homens que desobedeceram ordens, como Sansão. Né? Qual foi o pecado de Sansão? Foi ter desobedecido a Deus quando Deus disse não corte o cabelo. Então, a brecha que Sansão deu, o inimigo entrou. Mas por causa de quê? Da desobediência ao cabelo. Eu só estou frisando isso pela questão da maçã, que muita gente ainda atribui o pecado de Eva à maçã. Ao ato de comer, mas não é muito mais profundo do que isso. Muito mais profundo. Pecar é desobedecer, é errar o alvo. Quando a gente vê, o senhor citou o exemplo de um marido e de uma mulher, né? Quando há uma traição, por exemplo. A primeira quebra de aliança ali não é com a mulher. Uhum. É com Deus. É com Deus. Porque é diante de Deus que a pessoa vai, né? Ela assume com Deus. Então, ela está, antes de tudo, sendo infiel com Deus. É verdade. O profeta Oséias, Oséias capítulo 4, versículo 6, está escrito assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Na falta da sabedoria, quem reina é a iniquidade. É pecado todos nós deixarmos de buscar o conhecimento da Bíblia. Por quê? Para toda doença, a cura diante de Deus. A medicina falha em algumas questões, mas diante de Deus não. É tão interessante o mundo espiritual, porque Eliseu, quando foi sepultado, sepultaram um homem na cova de Eliseu, que tocando nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Que poder é esse? E Jesus fala sobre o perdão em diversas passagens na Bíblia. A tua fé, arrependei-vos, a tua fé te curou, te salvou. Então, em qualquer exemplo, nesse quesito de casal, a Bíblia ensina: a mulher sábia edifica a sua casa. Olha a outra passagem, que a mulher crente santifica o marido descrente. Então, o pecado, ele vem por um caminho, vai na horizontal, e o perdão vem na vertical. E assim o perdão, ele vai sufocar o pecado. Porque o arrependimento, repito, existem muitos casos em que a pessoa se arrepende, tem um arrependimento, mas não consegue largar a prática tão fácil. Aí que a igreja, o nosso trabalho é esse. Exemplo, Pedro que andou com Jesus, assistiu os milagres, ele nega Jesus. E Jesus disse antes do evento acontecer: tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E quando alguns disseram, ele estava com Jesus, ele: não, eu não estava. Estava sim, não, eu não estava. Nem conheço, Aí tem outra passagem que Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, ó Pedro, eu também o negarei diante do meu Pai. Só que como Jesus ainda não tinha sido glorificado, em um espaço de tempo que ainda tinha condições de Pedro se arrepender daquilo, tanto que ele chora amargamente. Jesus chama quem? Pedro.
Tinha outros melhores do que Pedro, mas Jesus chamou Pedro e disse: Pedro, tu me amas, ele me ama. Apacenta minhas ovelhas. Mas tem outra palavra: tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é Pedro? Pedro, um cidadão cheio de falhas. O apóstolo Paulo, quando foi levantado por Deus, Pedro implicava que ele chegou para Paulo e perguntou: quem te consagrou apóstolo? Né? É isso mesmo. E eram homens de Deus. Isso é legal o senhor falar sobre isso, porque nós estamos aqui transitando entre vários homens de Deus e mulheres de Deus, pessoas que conheciam, tinham intimidade com Deus e ainda assim agiam de forma errada. E por isso a gente ter a empatia e entender o pecado junto com o perdão. Porque quando nós observamos na Bíblia, são poucos os que se destacam em santidade. Né? Nós não encontramos alguém como Enoque hoje, não encontramos alguém como Elias, Daniel. São pessoas que viveram em um tempo, eles tinham acesso a Deus. Exemplo, a fornalha de fogo, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Ananias, Misael e Azarias. São sinais. Eu até ministrei um certo dia sobre isso, porque, exemplo, o ministério de Eliseu foi herdado de Elias. E Eliseu, o que acontece na vida de Eliseu? Ele toca no mar, as águas abrem, ilhargas, né? Lado direito, lado esquerdo, o mar se abre, ele passa em terra seca, como Moisés passou. Eliseu tem outros testemunhos, a exemplo da casa da viúva do azeite. Ele chega lá na casa da viúva, pergunta o que tem uma botija de azeite. Olha os testemunhos de Eliseu, se ele estivesse aqui hoje, né? Tem a água doente. Já viu a água ficar doente? É estranho, né? Mas na tradução original diz que ele tocou na água que era amarga, mara, e a água ficou curada, doce. E Eliseu: podem beber. Um machado que flutua no fundo do mar. Eliseu diz: machado flutua, a gravidade é abandonada, esquecida, o machado flutua. Ele pega o machado e devolve para um cidadão. Tem a filha da sunamita que morre. Eliseu vai, ela que procura o profeta Eliseu, e ele deita em cima da criança morta, a criança ressuscita. Naamã chega com lepra. Olha que ministério. Naamã chega com lepra. Eliseu fala para ele mergulhar 7 vezes. E através da obediência da palavra do profeta, Naamã é curado. As crianças que zombaram de Eliseu, chamando ele de calvo. Cobrada, né? Isso. Então, mas na verdade, assim, Elias foi levado, o ministério ficou com Eliseu. Eliseu foi levado, o ministério tem que ter continuação. Aí hoje, exemplo, hoje nós não temos o apóstolo Paulo, nem Elias, nem Eliseu. Quem é que vai exercer? A gente. Pronto. Agora, o que eu acho que nós, muitas vezes, em muitas filosofias, porque hoje nós encontramos muito a palavra ministrada, talvez sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a palavra de hoje está parecendo um livro de história que nós lemos algo que aconteceu e que não pode mais acontecer. Talvez isso tenha desmotivado as pessoas de buscarem a ausência de testemunhos. Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma na terra sem antes ter revelado o seu segredo a seus servos e profetas. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 a seguir, os dons espirituais. Então, para combater o pecado, nós não combatemos condenando o mundo. Jesus disse: eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Jesus disse: eu não vim para quem está bom. Olha que palavra, porque quem está bom não precisa de médico, eu vim para os doentes. E na maioria das vezes, hoje a igreja, quando encontra alguém que tem uma certa dificuldade, a igreja expulsa. Você não vai ser mais membro, seu comportamento não é compatível. E não é essa a palavra, porque quem agia assim está em Mateus capítulo 23. Na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Ouçam o que eles ensinam, mas não procedem conformidade com as suas obras. Né, pastor? Isso é uma reflexão muito importante, porque a maioria das pessoas que nos ouvem são cristãos, né? E nós precisamos cuidar para a gente não ser a mesma igreja, a mesma que crucificou Jesus. Perfeitamente, né? Perfeitamente. E aqueles que estão nos ouvindo e que porventura tenham sido de alguma forma vítimas de um comportamento desse, saiba que esse não é o que Jesus ensinou. Então, olha para Jesus e segue. Busca outro lugar, outra comunidade ao qual você se encontra. Esse não é o Jesus. É uma pessoa que errou, tenha misericórdia, perdoe. É porque muita gente não entendeu, Letícia, que a igreja é um hospital.
É um hospital. Se a igreja não cuidar dessas pessoas, quem vai cuidar? Eu fui ministrar em uma igreja na cidade de Conceição do Coité, e aí o pastor, eu não vou citar o nome, lógico, nem do pastor, nem da igreja, por questão ética, e aí o pastor falou, eu já tinha ministrado lá antes, ele falou, não chama aquele irmão para cantar não, que ele está desviado. E aí eu fui ministrando, mas eu senti de Deus de chamá-lo para cantar. Eu falei, eu vou comprar uma briga com esse pastor. Mas com Deus eu não compro. Aí eu falei assim, com Deus não. Aí eu falei, gostei, viu? Aí eu falei assim, eu quero chamar o irmão aqui, né, tal, que o irmão está com a oportunidade para louvar, para cantar. Aí o pastor... Que a cara do pastor nessa hora. Enfesado atrás de mim, né, no púlpito, e eu falei, eu não volto aqui mais nunca para ministrar. E aí, quando acabou o culto, aquele irmão me chamou e me trouxe o celular e me mostrou uma forca que ele tinha feito na casa dele. E ele disse, Deus, eu sei que eu tenho pecado, mas se o Senhor não me der oportunidade hoje, eu vou me enforcar, eu vou tirar minha própria vida. E aí, quando ele falou isso, ele falou chorando, me mostrou o celular. Eu estou arrepiado agora aqui. A sensibilidade está à flor da pele. E aí, eu chamei o pastor e falei, tá vendo, pastor, que não é do seu jeito? Não é do jeito que o senhor quer? Então, se nós não tivermos misericórdia, quem é que vai ter? Né? Se eu não perdoar, como é que eu vou exigir o perdão? Então, não existe santidade plena e absoluta. Se alguém se comporta assim, tenha certeza que você vai ser arrebatado antes do tempo. E então a gente não tem esperando, né? Porque não vai acontecer, porque ninguém vai chegar, vai pecar ninguém no vai dinheiro. alcançar a santidade Isso. plena, né? Então, Verdade. infelizmente, muita gente, por não conhecer a palavra, como o senhor citou, termina cometendo essas questões, esses pecados, né? Por falta de misericórdia. Às porque vezes até Jesus conhece, disse, né, Jamile, mas não pratica. Porque existe uma diferença. Porque Jesus né? diz, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Boa essa Entendeu? palavra, então, gostei. se eu... E como foi falado na estante, que tem pessoas que têm vícios. E não é porque a pessoa aceitou Jesus Cristo hoje que amanhã ela vai acordar sã. Então, é um processo, o organismo cria uma dependência, ela vai precisar ser tratada. Por isso que eu falo que a igreja é um hospital. Existem pessoas que chegam com a dor de cabeça. Você toma dipirona e fica boa. Tem pecados, mas são coisas mais leves. Ouve a palavra ali e está de boa. Mas tem pessoas que têm problemas mais sérios e vão precisar de um tempo maior de discipulado, suporte, de amor, entendeu? De oração, de cuidado, para que ela seja liberta. Tudo é questão da intenção. Exemplo, uma pessoa tem a intenção de fazer o mal e faz o bem, ela vai ser condenada pela intenção de fazer o mal. Agora, a pessoa tem a intenção de fazer o bem e faz o mal, eu entendo que essa ela vai ficar livre. A intenção era fazer o bem, fez o mal. Então, é uma questão assim a questão de perdão. Exemplo, que motiva, né? Nós nunca sabemos. Exemplo, eu até converso com muitas pessoas e digo assim, eu sou mineiro, né, lá de Montes Claros. E mineiro gosta de conversar. Então, todo lugar que eu chego, eu saio conversando com todo mundo. Eu faço amizade com todo mundo. O treino. Mineiro é calado, Que não nada. entendi agora. O treino não rende quando a gente tá junto, não. Aí eu falo e eu vou conversando e pergunto qual é a sua profissão. Você trabalha o quê? É costume lá de Minas Gerais. Muitas vezes a pessoa, sou engenheiro, sou pedreiro. Aí eu, me dá seu contato aí. Eu fico Você é lá. filho de quem? Você é filho de quem? Né? É desse jeito, filho de quem? E lá em Minas Gerais é desse jeito, né? Então, assim, só que nem todo lugar é assim. Então, exemplo, existem certas circunstâncias que o povo estranha. Ué, rapaz, como é que esse cidadão está conversando comigo, parece que me conhece há 200 anos. Mas o que eu falo é o seguinte, a questão da intenção, nós nunca sabemos o que está no coração e na alma da pessoa. Podemos interpretar de forma errada, pelo semblante, por uma palavra, por um gesto, mas Deus sabe. Aqui que vem a questão, porque quando nós falamos assim, tal pessoa cometeu um ato terrível, exemplo, Saulo matou Estevão, ordenou, ele participou da morte de Estevão. E aí o que acontece? Qual seria o ser humano no mundo que iria consagrar ele apóstolo? Qual homem? Qual igreja? E quando ele foi para Damasco, ele tinha intenções de matar. E prender outros. Aí, olha como é estranho agora. No meio do caminho, o próprio Jesus aparece. Primeiro ele fica cego. Deus manda ele ir à rua chamada direita. Tem um profeta aguardando por ele, se não me falha a memória, é Ananias, né? Ananias. Ananias.
que faz a oração, Deus já tinha falado com Ananias ainda fala assim... Não manda não. Não, logo esse daí que o Senhor está mandando, não. Que eu acho que no desejo do coração de Ananias, deixa esse cara cego. Comemora aí, pelo amor, mata esse cidadão. Não, Deus fala assim, e levanta. E o maior ministro do Novo Testamento, o que mais aconselha, o que mais sabe, o que mais traz a ciência da doutrina e da revelação é o apóstolo Paulo. Foi por isso que Pedro se aproximou e perguntou: quem te consagrou, apóstolo? Olha só, o pecado. Deus já tinha perdoado e Pedro não. Então é muitas vezes nessa valsa que o povo se perde, né? Que um vai para um lado, o outro vai para o outro, aí não dança. E aí o senhor trouxe um ponto que chama bastante atenção e vamos trazer para nossa vida prática aqui, né? Deus já tinha perdoado, mas o homem não. Mas o homem não. Quantos de nós, né, vivemos isso? Ou quando alguém vai para a igreja, está tentando ali se alinhar na palavra, né? Mas a pessoa continua tratando como se fosse o bêbado, o infiel, da jogatino, o adúltero, né? Continua tratando vestindo aquela roupa que a pessoa está tentando tirar. Desse jeito. Né? Teve um caso recente que, novamente, eu não cito nomes, né? Que um cidadão que foi meu cliente e que aconteceu algo terrível, né? E ele foi preso. E aí eu encontrei algumas pessoas crente e não crente, e que não são cristãs. E aí o pessoal fala assim, não, ele tem que se arrombar, ele tem que ser preso, ele tem que... E eu falei assim, eu não consigo ser essa pessoa, não sei porquê. Eu acordei 5 da manhã e eu acordei 6 da manhã e orando por ele, dizendo: ô Jesus, perdoa, livra, porque o mundo quando pega a pessoa quando cai, não é como Jesus ensinou, perdoa as nossas ofensas. É muito difícil. Eu sei que não é fácil. Exemplo, se a gente se colocar no lugar da pessoa que foi ofendida, da pessoa que sofreu o dano, né? É mais ou menos, tem um ditado, um brocardo que eu esqueci agora, mas se eu me coloco no lugar da pessoa que sofreu o dano, talvez eu queira vingança. Exemplo, se eu fosse irmão de Estevão, à luz da Bíblia, e eu estou vendo o apóstolo Paulo na minha frente, exemplo. Cego lógico, ainda. E cego, e isso fala assim, vou matar, agora é a hora de dar vingança. Aí Jesus, por isso que Jesus disse... ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa palavra que é a que o povo está seguindo hoje. Mas a outra, a sequência aqui, amai a vossos inimigos. Isso aqui... Não te deixes vencer pelo mal, vence o mal com o bem. Né? Está na filosofia bíblica, para executarmos e o interessante, a gente estava falando isso de Davi. Davi teve essa oportunidade por 2 vezes de se vingar de Saul. Isso, Velho Testamento, e ele não cortou. Ele não bota a mão, não. Não então, assim, ele estava todo respaldado no que, olho por olho, dente por dente. Saul estava perseguindo ele para matar. Sim, era a defesa da vida dele, era uma legítima defesa. Então, ele teve 2 oportunidades de se vingar e ele não fez. Teve um período onde ele tinha todo... Quando eu congreguei na igreja da Graça, eu lembro de uma época que eu tinha muita vontade de tocar bateria na igreja, né? E aí tinha um rapaz que tocava bateria. E a gente ficava brigando. Uma, né? Só cabe um. Né? E não aí eu tive não. algumas oportunidades. Até que chegou alguém para mim e falou que ele estava me criticando com o pastor da igreja, não sei o que lá. E aí eu aprendi esse negócio de não sei o que lá. É o etc, viu? Aí... eu chegaram para mim e falaram: o irmão tá falando isso lá. Aí no coração da gente vem assim: que irmão descarado, eu vou dar uns cascos. Não, eu fui comprar uma caixa de chocolate, olha que coisa de maluco. Aí esperei o culto acabar, chamei o irmão que tava me criticando e falei assim: irmão, eu te amo, viu? Comprei uma caixa de chocolate para você aqui, leva. Aí depois desse dia ele, irmão, toca bateria amanhã. Irmão, resolveu o problema. Você fez que nem Abigail. Na verdade, a palavra... a briga. Tem um versículo que eu gosto muito que fala assim, que o amor constrange. Né? E por mais que a pessoa... branda desvia o furor, né? Exatamente. E ainda que a pessoa seja agressiva, as chances de você quebrar, baixar a guarda quando a gente chega, né, com doçura, com brandura, é muito maior. Agora, existem situações, conforme nós iniciou em Deuteronômio 28, lá no versículo 15, existem situações que realmente, como Davi sofreu as consequências do pecado, tem pessoas que precisam passar por isso, para que haja uma transformação. Logo quando eu me converti,
Eu achava que todo pecado nós devemos também alisar e perdoar. Não, e não pode ser assim. Eu acho que deve ser tratado diferente cada situação. Nós devemos entender por que aquela questão, por que aconteceu. Isso é igual no processo penal, né? Assim, por que aconteceu? Vamos estudar aqui a história. Tem uma história que eu acho interessante que cabe aqui, né? Meu pai falava essa história. Disse que tinha um cidadão que o apelido dele era Cabeção. Desde criança, ele passava na rua e o povo, Cabeção, Cabeção, Cabeção. Até que um dia ele saiu, ele não era crente, pegou a faca, o cidadão no bar falou Cabeção, ele foi lá, a faca no pescoço e matou o cidadão. Aí tinha um advogado que bebia naquele barzinho. Assim eu ouvi a história desse jeito. Aí foi para o júri. Quando chegou no júri, o advogado disse assim: eu quero cumprimentar a Vossa Excelência e todos os que estão presentes aqui, com toda a ética e estilo. E ele ficou repetindo essa frase por várias vezes. Não parava. Até que o promotor na época bateu na mesa e falou assim: Excelência, pelo amor de Deus, esse advogado está repetindo a mesma palavra o tempo todo, está zombando do tribunal. Aí o advogado disse: pois bem, cheguei na tese de defesa. Eu estou cumprimentando com ética, com educação e consegui conquistar a ira do promotor que aqui está. Imagina o meu cliente que passou a vida inteira sendo chamado de Cabeção, 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 e ele foi cometer esse dano. E aí a história diz que ele conseguiu livrar o cliente dele na época, mas nesse caminho. Então o que é que acontece? Nós devemos primeiro entender e identificar. Exemplo, tem um cidadão que é viciado em bebida alcoólica. Qual é o motivo? Por que você bebe? Perdeu o pai, a mãe? Teve chances de se recuperar? Pronto. Não, né? E é difícil, porque tudo isso aqui... por isso que a igreja existe e o pastor. Porque, exemplo, é muito fácil, nós recebemos uma pessoa na nossa casa e dizemos assim, homem de Deus. Aí quando chega lá na igreja, o pastor, que nada, isso é um desconcertado. Não participa do estudo da Bíblia, não participa do culto, não participa da ceia. Esse daí, aí essa pessoa vai abrir o ministério, aí vai fazer uma festa, aí o pastor fala assim, tá todo mundo aqui proibido de ir lá. Aí, é que pastor, gente ruim. Não é, porque ele conhece, ele sabe. Por isso que cada igreja há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então é por isso que a Bíblia é filosófica. A Bíblia não diz assim, é isso e acabou. Não é isso, mas tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Porque a letra é morta e é o espírito que vivifica. Que vivifica. Verdade, mas é isso. Mas o perdão, ele deve prevalecer, mas as consequências e o castigo também. Mas antes da gente falar das consequências Sim. e castigos, eu queria que a gente mergulhasse um pouco mais num ponto, que é um ponto que Jamileu, a gente sempre assim traz aqui para o Palavra Viva, que é uma distinção entre o que é pecado, né, Jamile, e o que é uma fraqueza. Porque na tendência hoje do politicamente correto, do passar a mão na cabeça, do ter muita complacência, de falar que tudo é graça, que Jesus é graça, que Jesus perdoa, enfim, acaba muitas vezes acontecendo uma distorção, né, e um prejuízo da própria aplicação da palavra, da própria obediência a Jesus, de achar que aquilo ali é uma falha da pessoa, é um desvio de caráter, é digamos assim, uma fraqueza mental. Como que a gente distingue, pastor, o que é o pecado do que é uma fraqueza humana, sem as consequências do pecado? O pecado é violação da Bíblia. Jesus falou, tem pecado filosófico, exemplo. Jesus disse... se o homem desejar uma mulher no seu coração, já cometeu adultério com ela. Aplica para a mulher também. Se desejar um homem no seu coração, já cometeu adultério com ele. Pecado filosófico. Aí, exemplo, não tem como nós examinarmos isso, é Jesus que examina. Pecado, fraqueza. Fraqueza. Um exemplo de... tem fraqueza que vai ser pecado. Pecado é pecado e acabou. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. E que morte é essa? É morte física? Aí tem pecados que terminam na morte física, né? Nós podemos lembrar aqui da questão do dízimo, né? Que quando Ananias e Safira mentiram a respeito da oferta, do dinheiro que iria dar, Pedro reclamou e eles morreram na hora. Mentiu para o Espírito Santo, porque não estava sob o seu poder. Para quem não conhece essa história, situa um pouquinho pra gente, porque o senhor falou assim,
a Bíblia, né? A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Aí eu perguntei, mas é a morte física ou é a morte espiritual? Os dois. O senhor falou os Pode dois. ser os dois, depende da situação. Aí o senhor deu um exemplo de morte física, que é o caso de Ananias e Safira. Conta para quem ainda não leu a história de Ananias e Safira, qual foi o pecado que eles cometeram? Os discípulos, na verdade, todos tinham feito um acordo de vender as propriedades, vender tudo que tinha e entregar aos apóstolos. E aí, Ananias e Safira venderam, mas ficaram com a parte do dinheiro. Não entregaram o dinheiro todo. Todos estavam entregando tudo. Eu vendi minha propriedade por 100 mil reais. Está aqui os 100 mil reais. Eu vendi por 80. Está aqui 80. Um exemplo em números. Ananias vendeu por 100. Guardou 50. Eu vou lá, está aqui 50. Aí vai lá e mente para o Espírito Santo. Não é para Pedro. É isso que nós devemos entender. Porque tem sacerdote que é de Deus, assim, que é usado por Deus de verdade, e tem outro que prega a palavra, mas não tem tanta comunhão. Aí tem uma diferença nas consequências. Aí não tem como nós avaliarmos isso, não dá para avaliar. Mas quando Ananias mentiu a respeito do dinheiro, Pedro disse, por que se mentiu para o Espírito Santo? Não estava contigo o dinheiro, era só dizer, eu vendi por 100, mas não quero dar o dinheiro todo não, eu vou dar só 20 aqui. Se falasse a verdade, não teria morrido. Então Safira concordou, era um casal, eles combinaram acerca disso e deu errado. Então ali foi um pecado que gerou a morte física. E com relação à salvação, o que aconteceu? Eu não sei, não dá para falar porque a Bíblia não traz mais informações sobre isso. Alguém vai dizer, foram condenados, mentiram ao Espírito Santo e morreu no pecado. Não deu tempo de se arrepender, que foi na hora. Um infarto fulminante, não sei também, mas nesse caminho. Eu pedi para o senhor trazer o exemplo de Ananias e Safira, porque o pecado traz as mortes, né? Seja a morte física, num exemplo ali, fulminou. Né? Fulminou ali na hora. Assim como a gente já ouvimos vários testemunhos, né? De pessoas que Deus mandou um profeta, falou, olha, muda o teu caminho, porque se você não mudar, Deus te recolhe. E vai a pessoa. Jeito. E é bem assim, continua operando dessa forma. E assim, Deus trabalha com oportunidades. Eu costumo dizer assim, nunca feche uma porta que Deus abriu para você. Eu sempre falo essa palavra, é uma palavra que eu uso quase todas as vezes que eu ministro, eu digo assim, Deus abriu uma porta para você, cuidado para não fechar. Então, assim, o pecado, a pessoa que peca, ela tem o direito de se arrepender, até quando Deus permite. Ninguém sabe quando é. Exemplo, teve um cidadão que, quando era jovem músico, eu andava com uma pessoa. E certa vez eu encontrei na praça Luiz Nogueira e falei assim, rapaz, sirva a Cristo, abandone esse caminho de pecado. E o cidadão deu risada, zombou um pouquinho, mas rapaz, esse cidadão é engraçado. Na linguagem dele, esse cara é figura, rapaz. Eu falei, aí 15 dias depois eu fiquei sabendo que ele tinha morrido, mataram ele, num espaço de tempo curto. Ou seja, tem pessoas que aprontam segunda, terça, quarta, quinta, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí a corda da misericórdia, como diz o bom ditado. Deus falou, o anjo estava protegendo, mas agora não tem jeito mais não. Porque já foi o Marcel, já foi o João, já foi o Marcos, todo mundo já pregou a palavra para essa pessoa e ela não quis se arrepender. Então agora não tem jeito. Outro quesito tinha um cidadão, foi até meu tio, né, aqui em Serrinha, e era muito difícil evangelizar para ele. Era aqueles advogados antigos que, quando vai conversar com a gente, fala assim, a natureza da verdade é a preclusão, a interdição de toda a controvérsia. Você não entende nada que o cidadão está falando. E toda vez que eu ia falar de Cristo, ele começava a falar, eu não entendia nada. E eu falava assim, meu Deus, e eu só concordava sem entender, não tinha condições de... Aí ele teve câncer de próstata, né? Aí eu lembro que lá na minha casa passou um parente e falou assim, você já foi orar para o seu tio? Aí eu, não. Isso se repetiu por muitas vezes. Até que um dia eu entendi, olha, eu vou lá. E ele, quando estava em estado terminal, ele teve a perda da memória, ele não sabia, ele não reconhecia ninguém. Minha mãe ele não sabia quem era. E eu era uma pessoa muito distante, porque na verdade ele casou com minha tia e ele era tio por isso. Sim. Então eu não tinha muito contato. Aí quando eu fui lá na casa dele
porque o irmão ficou falando, já foi orar para o seu tio. Ele olhou para mim, me reconheceu e disse, Marcel, você aqui? Aí eu já achei interessante. Aí ele falou comigo, por favor, chama o pastor para fazer uma oração, porque tem um bocado de homem de capa preta aqui dentro. E aí eu falei, tio, aceita Jesus e os homens de capa preta vão embora. Ele, eu aceito. Aí eu fiz a oração lá, né, da fé com ele, ele confessou Jesus como Salvador. O semblante dele mudou. A tristeza que estava nos olhos eu vi desaparecer. E ele olhou para mim e disse, os homens de capa preta foram embora. E na madrugada ele teve óbito. Deus tem uma misericórdia grande, hein? Agora uma coisa interessante, que a promessa, né, é que Deus salvará a nossa família. Meu pai foi do mesmo jeito. Eu tentava evangelizar para meu pai e aquele povo antigo, que a igreja quer dinheiro, o povo quer dinheiro, que esculhamba padre, esculhamba pastor. Meu pai era esse. Mas Deus permitiu no sofrimento, ele aceitou Jesus, mas com veemência, foi salvo na última hora. E assim... 45 do segundo tempo. Ele teve um problema de saúde aqui, que a pressão dele caiu para 6. Ele foi até Feira de Santana com a pressão em 6. Quando chegou no hospital, o médico falou assim, eu não entendo como é que ele está vivo ainda. Quando eu abri a Bíblia de forma aleatória, eu lembro de um versículo lá em Isaías, eu não me recordo do capítulo, que está escrito assim, este é o refrigério, dai descanso ao cansado. Eu entendi. Foi Deus falando comigo que iria levar. Aí eu entendi, eu falei assim, eu sei por que ele não morreu. É porque eu não tinha perguntado a ele se ele quer fazer a confissão de fé. Deus então assim, tanto meu tio quanto meu pai. Tem pessoas que por causa do nosso comportamento, das nossas orações e da oração de outros, tem gente que tem essa proteção. Tem pessoas que não têm proteção nenhuma, que vem de uma família que ninguém é cristão e vive de qualquer jeito. Então o que acontece? Aí Deus é igual à inércia do Estado, né? E quando nós provocamos com a oração, Deus responde. É interessante o senhor falar isso, porque muita gente não valoriza um intercessor na sua família. Aí quando a gente tem alguém que ora pelas nossas vidas, faz toda a diferença. Muitas vezes os livramentos, as provisões de Deus é fruto daquela oração, daquela pessoa, da mãe, de um pai, de um irmão, alguém que está ali na brecha. Pois é, alguém que está ali na brecha. Eu lembro uma vez que meu marido sofreu um acidente, 3 horas da manhã, e quando ele chegou em casa, a mãe dele estava orando por ele 3 horas da manhã. Foi justamente no horário. Então, assim, Deus colocou ela ali, não foi à toa. 3 horas da manhã, Deus deu livramento. Que bateram a moto, linda. Ele estava esperando um lanche, ele estava trabalhando na madrugada e parou para fazer um lanche. E a moto veio desgovernada. A pessoa que bateu, o garupa voou, teve muita coisa e ele não teve nada. Sabe? Então, assim, Deus permitiu, Deus permitiu o acidente, mas não permitiu que ele sofresse nenhum dano maior. Então, assim, foi justamente no momento que a mãe dele estava de joelhos orando por ele. Eu não esqueci essa experiência. Exemplo, por que nós devemos ler a Bíblia? E Jesus disse que aquele que me ama guardará as minhas palavras no vosso coração. Por que nós devemos ler a Bíblia por completo? Tem pessoas que fazem a leitura da Bíblia para ministrar. Eu nunca faço isso. Eu leio a Bíblia não para montar mensagem. Tanto que está fechada. Um exemplo. A irmã pode fechar os olhos? Está sendo filmado. Fecha os olhos, por favor. Abra sua mão direita. Ou esquerda. E me diga que objeto é esse aqui, sem abrir os olhos. Não é agenda, não? Continue com os olhos fechados. Por favor, me diga que objeto é esse daqui. Celular. Pronto. Pode abrir os olhos. Esse é o conhecimento pela sensibilidade. Charles Finney, Teologia Sistemática, ele trata muito essas questões, que existe o conhecimento pela sensibilidade. E como é que funciona isso? Exemplo, a irmã com os olhos fechados conseguiu identificar os objetos porque a irmã já conhece pela sensibilidade. Então, quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, que acontece uma situação, é automático a minha forma de enxergar como eu vou me comportar diante daquela situação. Essa pessoa merece o perdão? Pode ser o pior pecado do mundo, mas primeiro no ato da revelação. Deus perdoa essa pessoa? Perdoa, então pronto. Agora, outra questão, como é que eu vou tratar? Aí, hoje nós vivemos em uma geração
de que a palavra de Deus, em muitos casos, é rejeitada. Exemplo, não é senso de humildade, é senso de responsabilidade. Exemplo, para ser sacerdote, vou repetir Oséias 4:6. Se a pessoa não tem um domínio da Bíblia, tem que ter, no mínimo, a humildade para dizer assim, não, eu não posso ser sacerdote. Teve um cidadão que foi consagrado na Assembleia de Deus, em Serrinha, e foi consagrado a pastor, ele chegou, pastor, eu não tenho vocação para ser pastor. Ele foi humilde, não, eu não quero, eu não tenho, olha, meu negócio é ser músico, eu quero estar ali na banda, tal, mas para ser pastor não dá. Então, assim, esse reconhecimento, porque eu acho que pela facilidade de abrir uma igreja, de colocar o nome e de ir de qualquer jeito, e bate o tambor, toca a bateria, e o ministério de Cristo não é desse jeito. Olha que coisa, 66 livros aqui e 72 na Bíblia de edição católica. Se eu não tiver conhecimento de ambos os livros, como é que eu vou ser um sacerdote preparado para enfrentar certas situações que vão surgir? A Bíblia ensina que o inimigo anda ao derredor do crente buscando a quem possa tragar. Ele só pode tragar se permanecer na vida daquela pessoa o pecado. Se tiver o perdão de Deus. Tem uma história interessante. Diz que o cidadão estava com Jesus, né, na casa dele, e alguém bateu na porta. Aí o rapaz, Senhor Jesus, aguarda aí que eu vou ali abrir a porta. Aí ele foi e abriu a porta. Quando abriu, era o inimigo. Aí ele fechou a porta, voltou e falou, mas Jesus, como é que o senhor está aqui, o inimigo está me chamando? Aí Jesus perguntou, tem alguma coisa aqui que pertence a ele? Aí o rapaz, pior que tem. Aí Jesus pega tudo que pertence a ele e joga fora. Aí o rapaz pegou tudo e jogou fora. Aí novamente bateram na porta. Aí o rapaz levantou, deixa que eu atenda. Aí Jesus, não, pode deixar que eu atenda. Aí quem foi atender agora foi Jesus. Quando abriu a porta, o inimigo bate na porta errada. E aí recebeu o livramento de Deus. E é exatamente isso, a diferença de andar e conhecer Jesus através de sua palavra. O senhor falou da responsabilidade do sacerdote, mas eu quero dizer que é uma responsabilidade nossa também, né, nossa, Jamile, isso. enquanto cristãos. Quantos cristãos, né, nós conhecemos que não leem a palavra? E como que nós podemos dizer que somos cristãos, que cremos na Bíblia, se não conhece? Você fala para a pessoa, abre aí no Evangelho de Mateus. A pessoa vai lá no índice, assim, com todo respeito. É desse jeito. Entendeu? Mas assim, nós temos que melhorar. Se sabe que isso não traduz uma intimidade com a palavra, então vamos melhorar nisso. Né? Então, assim, Salmos, abre em Salmos, não tem nem ideia. Gênesis. Não sabe nem onde fica Gênesis, Apocalipse. É desse jeito que funciona. Então, assim, isso não está certo. E o Palavra Viva é para despertar você que nos assiste a mergulhar aqui dentro, a conhecer. Não tem problema se hoje não sabe onde está Mateus, Marcos, Lucas e João. Um dia vai saber. Mas para esse dia chegar, tem que treinar, né, pastor? É leitura, lê. Começa sem entender nada, vai fazer a leitura sem entender. Vai chegar um momento, eu lembro que quando eu comecei, o primeiro livro que eu comecei, os primeiros livros que eu comecei a ler foram os da Bíblia. Eu não tinha hábito de ler. É um trem que é só Deus para fazer um trem desse. E eu lembro que quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu fiz o curso de teologia pelo Instituto Teológico Carisma, né? E aí eu começava a ler, como não tinha o hábito, sentia enxaqueca, dor de cabeça. Sono, fome. Mas eu sempre fui persistente. Eu dizia, pode explodir meu crânio, mas eu vou continuar lendo. E eu fui lendo até... E eu falei, eu vou ler essa Bíblia completa. E aí fui até Apocalipse. Não entendi muita coisa, não. Aí voltei novamente, até que a palavra de Deus foi fincando no meu coração e ficando, né? Fincando, né? E ficando. E até que chegou no momento que hoje eu consigo falar, não de tudo, porque são 66 livros, não dá para lembrar de tudo, mas de muitas passagens nós conseguimos lembrar. E é por isso que eu falo muito sobre essa questão, novamente, voltando aqui sobre o pecado. É muito difícil. Para um exemplo, o sacerdote ali na Bíblia, Ana estava chorando e orava que só movia os lábios. O sacerdote ali olhou e disse, estás embriagada uma hora dessas do dia? Aí o sacerdote errou. Ele poderia perguntar primeiro, né? Questão de ética. Alguma coisa? Isso. Olha que nem tudo é revelação, tá vendo? Tem coisas que a gente tem que conversar. Ela não.
não tenha tua filha como serva de Belial. Porque os servos de Belial, naquele tempo, eram voltados à cachaça. Então, não tenha sua filha como serva de Belial. Eu não estou embriagado, eu sou uma mulher atribulada de espírito. E o sacerdote, ele percebeu que ela estava orando, buscando um milagre. E o mesmo sacerdote que errou, ele disse assim, que Deus te conceda a tua petição. E Ana foi curada. E quem sai do ventre de Ana é uma bênção, é um Samuel. Olha que coisa linda, como é que Deus pega uma mulher diferente de Ana, Mical. Falar de Davi um pouquinho agora, Mical. Davi sai para recuperar a Arca da Aliança, que havia perdido, né, que estava distante de Israel. Ele consegue, quando ele retorna, se não me falha a memória, 32 mil soldados. Quando ele retorna com a arca, Israel em festa. Davi dança de uma forma que as vestes dele se soltam, ficou quase nu. A Bíblia diz que ele ficou nu na cultura dos judeus. Mical na janela, a única pessoa que criticava Davi era a esposa dele, Mical, na janela. Aí a Bíblia diz que Davi foi para sua casa para abençoar a sua família, feliz. Olha, venci a guerra, trouxe a presença de Deus, alegre. Quando ele entra na casa dele, a mulher, que coisa horrível. O rei de Israel se despindo perante as tuas servas e os teus servos. Imagina a situação, todo mundo, Davi, parabéns, Davi que conquista. Aí a Bíblia diz que Deus fez com que Mical ficasse estéril por causa dessa palavra. A intenção de Davi não era dançar, mostrar o corpo dele para ninguém. É a alegria, mas quando ele chega na sua casa, a intenção de Mical foi criticar ele. E Deus olhou para Davi e falou, não, ele está dançando e me agradecendo pela vitória. Quem é Mical para poder? Então, olha só, Ana é curada e Mical fica estéril. Então, essa questão de como Deus avalia e como Deus julga é uma questão muito complexa. Não conseguimos aqui... esgotar. Isso não dá para esgotar. Porque na medida que o senhor está falando aí sobre Ana e Mical, a gente observa a questão de Eli. A mesma hora que ele erra, que ele critica Sim. o choro de Ana, achando que ela está embriagada, depois Deus usa a boca dele para abençoá-la. Para abençoar. Então você vê como a gente é humano e como Deus perdoa a nossa humanidade e nos usa mesmo assim. Agora, olha que interessante. É porque tem uma diferença na Bíblia do tratamento. Deus trata o sacerdote de um jeito e as pessoas do outro. Porque, exemplo, o sacerdote não foi penalizado pelo erro dele e Mical foi. Uhum. E se nós compararmos o erro à falha, praticamente é a mesma. Erraram na palavra. Até mais, eu diria que haveria uma intensidade maior por parte do sacerdote, porque ele é um sacerdote. É um sacerdote. E ele julgou ali, né? Ele criticou, ela estava adorando. Mas o final de vida de Ali foi feio. Foi. Porque, mas eu digo assim, eu falo a questão assim, ao mesmo tempo ele errou, né? Ele criticou, achou que ela estava embriagada, mas depois o mesmo Deus usa a boca dele para abençoar Pra ela. ver que nós podemos tanto ser instrumentos de bênção como de maldição. E por isso cuidar o que a gente escolhe ser, né? Tem uma palavra que é teatres homenoi, né? Que traduzido é que nós somos um espetáculo para Deus aqui na Terra. Exemplo, a Bíblia ensina que nós devemos esconder, né? A nudez do nosso corpo, exemplo. E Deus mandou Isaías andar nu. Isso, eu falei sobre isso ontem. Então, Isaías anda nu pela cidade. Imagina que situação. Tá vendo um cidadão andando pelado. Hoje ele seria preso, né? Na hora, doutora Letícia, tá preso esse cidadão. Mas aí, por que, Senhor? O Senhor pediu para que eu ande desse jeito. Aí Deus respondeu, porque é desse jeito que eu enxergo as pessoas. É assim que eu vejo. Ou seja, Oséias, Deus manda tomar uma prostituta e casar com ela. E 3 vezes ela vai lhe trair, perdoa ela e tenha filhos com ela. Acontece isso 3 vezes. E Oséias, Senhor, por que o Senhor me pede para casar com uma prostituta? E Deus fala, porque eu me casei com uma prostituta chamada Jerusalém, que me trai, que me troca por outras coisas todos os dias, mas eu perdoo e estou com eles. E essa palavra é forte. Muito. Essa palavra é muito forte, de Oséias. Não é? Quem aí quiser aprender um pouco sobre quem nós somos na essência, né? E o quanto Deus nos ama, leia o livro de Oséias. É desse jeito. Exemplo, Eliseu. Eu falei de todos os milagres. E ele adoeceu de uma enfermidade e morreu com a enfermidade. Como é que um cidadão deita em cima de uma criança, a criança ressuscita e Eliseu morre de enfermidade, enfermo. Está em 2 Reis, capítulo 2.
3 ou 4, nessa sequência assim, né? Eu acho que é o capítulo do 2 a seguir, mas está escrito que Eliseu adoeceu, ficou enfermo e morreu. E aí a Bíblia, ela não, eu costumo dizer assim, eu vou ministrar, mas não vou encerrar a mensagem, eu vou dar uma pausa. Ela não tem Não tem condições. O livro de Atos continua sendo escrito, né? Até hoje. E assim, olha como é difícil. A história da exemplo, igreja. essa questão de quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7? Não, 70 vezes 7. E aí? Aí o cidadão errou, eu perdoei. Teve alguém que chegou para mim uma vez na igreja e falou: pastor, tem uma pessoa aqui que o senhor já perdoou demais. Está na hora de descer o cajado, não sei o que. Eu falei: não dá. Porque se eu for contra o que está escrito na Bíblia, eu passo a ser fariseu. E o farisaísmo acabou. Eram duas religiões proeminentes na época de destaque. Eram os fariseus e os escribas. E Jesus criticou eles. Por quê? Eram pessoas que gostavam de orar para ser vista pelo povo, que gostavam de ser chamado de santo, saia na rua, pelas ruas, o santo de Israel, ali é santo. E é tanto que esse negócio de santidade cria um ego na pessoa, que ela começa a se achar melhor que todo mundo, acha que não tem pecado, olha com indiferença. Hoje nós vivemos essa geração de alguém que quer demonstrar conhecimento. E aí eu falei do curso de teologia, deixa eu concluir isso aqui, que foi o seguinte: quando eu comecei a estudar a Bíblia, aí eu fui responder a prova, né, 100 questões. Tinha que acertar no mínimo 70, aí eu não acertei não. Aí eu mandei a prova, eu tive que... Aí o pior de tudo, que eles não disseram quais eram as questões que estavam erradas. Aí eu tive que refazer a 100. Quando eu fiz a segunda vez, também não acertei a 70. Aí eu falei: eu vou desistir. Mas como eu sou persistente, eu falei: não, vou ter que estudar a Bíblia. Então eu me apaixonei pela Bíblia, as escrituras sagradas, né? Jesus disse: aquele que fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então, nós buscamos aqui, através deste programa Palavra Viva, a glória daquele que nos enviou. Amém. Tudo é para a honra e glória de Deus. Amém. Parabéns, porque existem muitos canais de comunicação do inimigo que só levam notícias ruins, palavras de maldição. Exemplo, tem um filme que a pessoa está assistindo e o cidadão mata alguém e fala assim: o próximo será você. Aquilo é uma maldição. E aqui não, aqui você está ouvindo a palavra de Deus, tendo com respaldo e tendo acesso a fonte de conhecimento que se chama Escritura Sagrada, a Bíblia, que traduzido é rolos, livros, 66 livros de vitória, de livramento. É o poder de Deus revelado aqui na terra para todos nós, sem sensibilidade. Oh, glória, né, Jamile? Porque o povo fala assim: eu estou arrepiado, eu estou sentindo. Não, eu não quero sentir, eu quero ver o agir de Deus. Esse negócio de sensibilidade, o povo fica arrepiado com chiclete com banana, o povo fica arrepiado com a banda. Não é por emoção, não é razão. Agora, é o culto racional. Da mesma forma que nós conhecemos o objeto pela sensibilidade, eu quero que a palavra de Deus reine na vida dos ouvintes, de cada um dos que estão participando, ao ponto de, olha só que coisa tremenda, em qualquer situação a palavra de Deus vai te dar o livramento. Lá no Salmo 91, ele me invocará e eu lhe responderei. Não tem requisito. E só sabe isso quem leu a Bíblia, né? Não basta abrir lá na sala, deixar lá na porta de entrada da casa. É por isso que as pessoas entram em desespero, né? Quando vem a situação difícil, porque não conhecem a palavra. Eu fui uma vez convidado, há 15 anos atrás, para ministrar em uma igreja aqui na cidade, né? E aí o dia inteiro, jejum, viu? Agora eu posso falar porque já passou, né? Que diz que quando faz jejum, fica calado, né? Lava o rosto. Fica bonito, né? Não fala. Agora eu posso porque já passou. Tem os cabelos. Não, e eu estava iniciando, há 20 anos atrás, eu acho. Aí eu iniciando ainda os primeiros passos. Aí eu jejum, montei uma caravana, levei o povo, falei: hoje que eu vou ministrar. Quando eu cheguei lá na igreja, na época, novo convertido, mas já atuante, né? Se bem que eu chamava as cartas do apóstolo Paulo de evangelho, viu? Abra a Bíblia no Evangelho de Atos, né? E eu tenho esse vídeo lá gravado. Mas é legal o senhor falar isso, pastor, desculpa, só do senhor continuar a história. É legal falar isso, porque assim, o senhor estava empenhado em melhorar. Ninguém aqui nasce pronto, ninguém aqui sabe tudo, a gente erra, continua errando. Erramos.
né? Todos mesmo nós. chamando de evangelho, mas estava ali pregando. Mas era a intenção, é aquilo que o senhor falou. A intenção do teu coração era proclamar Jesus, era falar da palavra dele. Perfeito. E não vamos focar no errado, no pequeno. Todo mundo começa errando. Aí, quando chegou na igreja, eu todo feliz, eu vou ministrar. Hoje eita, Deus vai me usar, o poder de Deus. Aí a irmã desceu do púlpito e falou, hoje tu não vai poder pregar não, que tem uma missionária que veio de Salvador. Eita. E aí, de última hora, eu tive que tesourar você. Aí, nem oportunidade não me deram. E eu o dia inteiro sem almoçar, sem a lasanha que minha mãe tinha feito. Mas pensa numa ira que eu fiquei. Quando eu cheguei em casa, eu peguei a Bíblia. É interessante. Você orou, mas não vigiou. Né? Quando eu cheguei em casa, eu coloquei a Bíblia em cima de uma mesa e falei, ó Jesus, manda outro. Eu não quero contar com esse negócio mais não. Esse povo é muito desorganizado. Fiquei retado com isso aí. Aí quando foi na quarta-feira, teve um culto na sede dessa igreja aqui em Serrinha. Aí eu falei, quer saber de uma? Eu vou lá nessa igreja de novo. Agora eu não quero ir pregar não, eu vou como visitante. Aí me peguei a melhor roupa. Nós ouvimos isso nas pregações. Nem jejum não fez, né? Não, sem jejum, mas peguei a melhor roupa que eu tinha na época que fui, né? Quando chegou lá na igreja, tá essa mesma irmã no grupo de senhoras, porque tem congregações e quando o culto é na sede, reúne todo mundo. Quando eu cheguei lá, tinha um cidadão orando de joelhos. Aí, quando eu fui me ajoelhar ao lado dele, eu chamei esse cidadão e falei assim, levanta aí, Deus manda te dizer que o que você está pedindo a Deus, ele vai te entregar agora. Não é amanhã, não, é agora. Aí, na mesma hora, parece que foi combinado. Aqui eu posso falar o nome que não é errado, não. Foi a igreja Deus é Amor. Saiu a irmã Antonieta, que é uma senhorazinha, por trás das cortinas, com o celular. E disse, ligação para você na mesma hora. Glória a Deus. Deus aí, faz. Essa irmã se aproximou de mim e perguntou o que eu faço para Deus me usar assim. E como eu não tinha experiência, eu disse, eu sei lá, não sei não. Eu não sei, eu só sei que eu cheguei aqui, eu senti de Deus de dar esse recado e foi isso mesmo. Ele mandou o senhor me dizer o que hoje. Né? Ele tá falando, já né? tem uma hora já. Pastor, tá muito bom, né, Jamile? A nossa conversa aqui, porque a gente conseguiu trazer vários temas que são super importantes. Pecado, perdão, o quanto que tudo isso está conectado, redenção, pecado intencional. Mas eu queria agora que o senhor trouxesse pra gente. O senhor falou que o pecado é o que nos separa de Deus, né? O que nos afasta de Deus. E por que compensa não ceder ao pecado? Por que compensa não pecar? Se aproximar de Deus. Não ceder ao pecado significa se aproximar. E nós nos aproximamos de Deus lendo a Bíblia, orando e pedindo a Deus para nos ajudar a obedecer o máximo possível o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Dessa forma, nós cumpriremos com os ensinamentos de Jesus e andaremos em paz. Excelente. Andar e se aproximar de Deus, que eu creio que é a nossa missão aqui no Palavra Viva, né? Aprendermos a andar com Ele, conhecer a Palavra. E para concluir, para convencer aquela pessoa que ainda não se convenceu de que é importante conhecer a Palavra, porque conhecer a Palavra é conhecer a Jesus, quais são as promessas que Deus dá para aquele que busca conhecer? Está em Deuteronômio capítulo 28. Bendito será na cidade, no campo, na sua casa, na fazenda, no trabalho. Bendito será o fruto do vosso ventre, a mulher que deseja ter um filho. Quando nós nos aproximamos e temos Deus em nós, né? Nós somos templo do Espírito Santo. Quando nós conquistamos esse quesito, né? De Deus conceder para nós o Espírito Santo, nós não andaremos mais conforme os nossos pensamentos e entendimentos. Por isso que está escrito na Bíblia, muitos são os planos no coração do homem, mas um é o propósito de Deus. Deus falou para Isaías, Isaías, assim como o céu está muito distante da terra, os meus pensamentos também estão muito distantes dos vossos pensamentos. Então, quando nós entendemos o pensamento de Deus, nós teremos a certeza de que Deus quer que nós tenhamos saúde física e espiritual. Deus deseja que nós sejamos uma bênção. Tratar o próximo com respeito, com amor, significa acabar com a guerra. Se todo mundo agisse dessa forma, não existiria a guerra. O mundo nós estamos vivendo em um mundo que é igual uma panela de pressão. A qualquer momento pode explodir. E quando isso acontecer, quem estiver em Cristo será salvo. Quem não estiver em Cristo vai sofrer o dano, mais uma vez, do pecado. Então,
Não é apenas uma questão de ética, e nem nós estamos aqui dando uma de bom samaritano. É uma questão de salvação. Tem uma coisa que só Deus pode fazer: garantir a vida eterna. Só Deus. Salvar e nos livrar do mal, só Deus. Não tem outro. Então, para você que nos acompanhou, vamos nos esmerar em prosseguir conhecendo a palavra, buscando a Jesus, abandonando o pecado. Como o pastor Marcel aqui hoje falou, todos que estamos aqui nessa jornada erramos, pecamos, mas a diferença é o arrependimento, é o exercício do perdão e retomar todos os dias essa jornada buscando nos parecer um pouco mais com Cristo. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, que o Senhor Espírito Santo possa nos ajudar, te ajudar a deixar os pecados que ainda insistem em nos prender, nos privar dessa vida abundante e nos conduzir à vida e às promessas que Deus tem para nós, especialmente a salvação. Até breve. Até. Jesus abençoe. Amém.